Oi, eu sou o Viriato da 3D Festo. E aqui é a Vanessa da Lentes. E está começando o Alocação de Opiniões, onde abrimos a nossa caixa de ideias e nos posicionamos quanto aos assuntos mais legais no mundo dos jogos. E é isso aí, pessoal. Estamos aí, né, no 8º episódio já da Alocação de Opiniões. Hoje a gente tem o prazer de receber o Átila Kawauchi do Pintando Miniaturas, do Minicast, de todo o universo da pintura de miniaturas aí, que você tiver conhecimento, esse é o cara. E a gente tá muito feliz de receber você aí, obrigado Átila. pelo convite, o Alex, a Vanessa aí, eu agradeço bastante aqui por ter me chamado. Bora ver essa brincadeira aí. E assim, a gente tá afim de falar de pintura de miniaturas, mas a gente sabe que você é um board gamer assíduo aí, né, Vanessa? A Vanessa é dos seus, das suas aí, que manja muito de Eurogames. Manja muito, a gente pode trocar uma ideia sobre um pouco de, assim, né, fica até meio... Mas eu gosto bastante. Seja bem-vindo, Átila, né? E vamos trocar uma ideia, vamos ver qual é que é da pintura de miniaturas pra galera. Todos os hobbies envolvidos, né? Todos os hobbies. Todos os hobbies envolvidos, né? Eu tava até trocando uma ideia com o Felipe, né, do Cairn Studio, agora há pouco, que é muito engraçado o quanto um hobby puxa o outro, Sim, né? Total. O board game tem crescido bastante e a pintura de miniaturas vai junto ali. Sim. Você acha que, às vezes, pode ocorrer o caminho oposto? Tipo, alguém que pinta minis... Pode acontecer da pessoa se interessar por board games, por exemplo? Eu acho que pode ocorrer sim, viu? É que é mais difícil de acontecer porque às vezes é mais fácil o cara ter contato com o board game do que como o nicho é menor da pintura, mas eu acho que é possível sim de acontecer. Por exemplo, aquela galera mais velha, eu já dei workshop pra uma galera um pouquinho mais velha, a galera que era da pintura daqueles plastimodelismo da época da Revel. Eu ia perguntar isso. Então, é muito engraçado que parece que a galera não se bate, né? Não sei, tipo, eu não vejo muita gente de plastimodelismo, tipo, no mesmo ambiente que a galera que pinta minis, assim. Sim, geralmente... Não sei se é... Acho que geralmente eles não costumam curtir esse tipo de pintura, de miniatura que a gente faz, né? Que eles consideram mais como fantasia e tal. Só que tem uma galera que curte, né? Que veio uma galera mais aberta, assim, que curte. Eu dei aula, inclusive, pra uma pessoa, assim, o cara era bem mais velho, tipo, coisa de 50 anos mesmo. E aí o cara tava na pegada de jogar board game e tal, de pintar as miniaturas de Zombicide, Star Wars Legion e todas essas paradas aí. Que massa. O cara descobriu o universo, assim, abriu as portas do... Sim, no final, no fundo, é que ele era um grande nerd também, né? E gostava dessas paradas. Só não sabia. E aí ele foi seguindo por esse caminho. Principalmente Star Wars, ele era bem fã, assim, de Star Wars. E aí ele foi pelo caminho do Legion, do Imperial Assault lá. E os jogos de Star Wars todos têm cenário, miniatura, essas coisas assim, né? Então vai puxando a galera. Total, e são bonitas as minis, né? Sim, são. São lindas. Eu tô com o Imperial Assault, sabia? Ah, é? Eu tô só criando coragem pra tacar tinta. Eita, nós. Começar logo, né? Tem que começar, pô. E aqui, ó, tem uma pergunta que é interessante e já vai caber a esse início aqui. Vamos lá. A Luísa fez a pergunta que é o seguinte: o que fez o Átila se interessar por pintura de miniaturas e como ele aprendeu a pintar? Muito bem. Essa pergunta é o seguinte: eu comecei a me interessar por causa de um board game específico que não existe aqui no Brasil, que se chama Super Dungeon Explorer. É um jogo de tibis, miniaturas tipo Arcadia Quest, só que ele é... com a cabeça grande, e né? estilinho anime, coloridinha e tal. Que é uma coisa que eu gostava. Esse estilo anime é uma coisa que eu gosto, né? Que eu É um estilo que você gosta bastante, Isso, né? eu reflete bastante no meu estilo e é um estilo que eu gosto, porque eu gosto de desenhar também. Eu gostava de desenhar mangá, mais esses estilos, né? Então, foi daí que eu já comecei a ouvir esse jogo. Falei, nossa, que legal, porque eu tava acostumado a ver as coisas mais realistas, medieval, ou até o pessoal do plastimodelismo militar, né? Que não é um assunto que me interessa tanto. Que é muito... que... o padrão, né? Isso, é aquele padrão mais realista e tal. E aí quando eu comecei a ver essas pinturas que puxava mais contraste, era mais coloridona, assim, eu falei, nossa, legal. É legal que tem isso. Tá aí. Aí eu comecei, exato, foi aí que eu quero entrar. E aí foi aí que eu comecei. Só que hoje em dia eu meio que faço que todos esses estilos aí, né? Porque o legal é aprendendo. Mas tem sempre aquele que você gosta mais e que foi o que te puxou, né? Que no meu caso seria esse aí, os tibizinhos mesmo. E isso aí faz quanto tempo, Átila? Mais ou menos? Eu comecei a pintar a miniatura em 2014. Faz um
tempinho, É o meu primeiro post que eu mantenho no meu Instagram até hoje pra servir de referência pra todo mundo e pra ver que, né, eu usava todas as técnicas básicas que a maioria dos iniciantes usa, eu usava também, fiz do mesmo jeito. Fiz todo o caminho ali. Que massa, cara. Eu fiquei pensando muito tempo em começar a postar coisas só depois que estivesse bem, mas sabe que não faz sentido nenhum, né? E desmotiva. Então. Motiva muito mais, né? É legal você ter essas fotos, pelo menos ter a foto pra você medir seu crescimento, né? Pra você ver quão você evoluiu e tal. Isso é legal ter esse registro. Não precisa ser público, tá? Que nem eu fiz, mas é legal você ter, assim. Eu tenho todas essas miniaturinhas que eu pintava, tinta grossa, mal diluída, enfim, tudo ali, toda a cartilha do iniciante seguida ali. Tem que fazer um bingo do iniciante, né? Exato. Eu queria até fazer uma observação sobre as suas pinturas, sobre as suas ilustrações, né? Aquele quadro que você desenhou ficou muito massa, cara. Obrigado. A iluminação ali ficou irado mesmo, eu gosto bastante. Sabe que a ilustração, eu sempre desenhei, mas eu quando eu era mais novo, né, na época de 15 anos, eu desenhava mais digital, né? Não desenhava tão tradicional. E aí, conforme eu fui ficando mais velho, eu fui voltando pro tradicional e eu comecei a incorporar as coisas que eu usava em miniaturas. Por exemplo, eu usei aerógrafo nesse desenho aí que você tá falando. No desenho? Do Quabra, eu usei. Pra fazer o efeito de luz, eu usei aerógrafo. Eu mascarei o desenho e fiz aerógrafo. Então são coisas. E tinta da Acrylex e da Vallejo eu usei nesse desenho, inclusive, pra fazer principalmente fundo. Que massa. Então eu comecei a misturar as técnicas, assim, por isso que foi legal. Por isso que eu até voltei. Assim, não vou falar que eu desenho muito, eu tento pelo menos fazer uns 2 desenhos, assim, finalizados por ano, pra postar no meu perfil lá, o Atila Kawauchi, mas o foco é miniatura. Mas eu tento incorporar essas coisas de miniatura nos desenhos também. Tem uma sinergia, né? Sim. Acho que... E assim, fala um pouco pra gente aí da sua formação, né? Acho que isso tem muito a ver, né? Esse seu background, né? Sim, com certeza. A minha formação foi de design gráfico, eu fiz, né? Quando eu entrei no curso chamava desenho industrial, mas quando eu terminei chamava design gráfico ele, né? Mas, e aí, isso foi uma coisa que sempre me interessou. Eu sempre desenhei, né? Nunca profissionalmente, eu desenhava assim de hobby mesmo, né? E aí eu fiz esse curso que é ligado à área de arte também, principalmente a parte de edição de vídeo eu peguei muito nessa época também, de que eu tive outro podcast de games, já tive um canal no YouTube previamente, antes do Pintando Miniaturas. Foi dali... Ô, louco, isso eu não sabia, não. Sabia? Eu tenho, tá no ar até hoje, você pode até ver meus vídeos antigos lá e dar uma risadas se você quiser. Manda aí pra galera, qual que é o nome? É Game Bang o nome do canal. Game Bang! Eu já vi você citando, é verdade, você já citou numa live. Eu gravei até episódios de RPG, assim, a gente editava bem, o cast era bem famoso, viu, vou te dizer, não era... o podcast... É amador. Tipo, foi uma época que tava iniciando os podcasts, só tinha o Jovem Nerd e o Matando Robôs Gigantes, assim, bem maior, assim, desproporcional. E tinha uma galerinha ali, a gente tava ali, a gente tinha, sei lá, era coisa de uns 10 mil downloads nos nossos casts. Caraca, é muita coisa, cara. Era bastante, mas não tinha Patreon, não tinha porra nenhuma nessa época, não tinha como monetizar, né? Assim, ganhar... Maior ainda o número, então, né? Então, eu não sei. E a gente não tinha nem a contagem certa, né? A gente media pelo servidor de um jeito lá que a gente nem tem certeza. Os requests, os arquivos pelos IPs, enfim. Mas era bizarro. E era super caro. É um número gigantesco. E não tinha onde hospedar o cast, que era pior, né? Hoje em dia a gente tem o SoundCloud, ou esse que vocês usam, que eu achei que eu tô pensando seriamente em começar a usar também, eu descobri ele hoje. O Anchor é muito prático. Então, eu tô pensando seriamente. Porque ele cria uma página ali e já manda tudo pra todo mundo. Então, hoje é o inverso, né, no mercado podcast. Tipo, eles te oferecem lugares pra hospedar. Exato, venha pro meu, né? Exatamente. Na época que eu fazia, eu contratava um servidor nos Estados Unidos, que eu tinha que contratar banco de dados e... um servidor que o tráfego fosse ilimitado, porque batia o tráfego de 1 tera por mês, assim, no servidor de tráfego de dados. Era muito grande, porque era muita gente baixando os MP3 e batia com muita força. E aí era mó caro esse servidor. Na época, acho que a gente pagava uns $40, assim, por servidor. Não, mas hoje também o dia, dólar não era um rim, né? Agora dólar corresponde a um rim. Hoje seria R$1.000, mas naquela época era uns 200 e pouco, né? Mais ou menos quase 300, enfim, nessa forma. Mas a gente não tinha nenhum tipo de forma de captar a grana, né? A gente não tinha Patreon, não existia essas paradas. Porque é bem antigo mesmo, tá? Tipo, eu sou velho, eu tenho 34 anos. Enfim.
Com cara de 18. Doideira. Mas tu sempre gostou de comunicação também, então, né? Porque a gente nota, Sim. assim, que tu tem uma facilidade em comunicação, gosta da função da arte ali, né? Claro, e atrelado à comunicação, assim, né? Então consegue transmitir isso bem. Quando o Viriato começou a passar isso, porque o Viriato já vinha namorando a pintura de miniaturas há um tempo, né? E aí Sim. eu conheci o Viriato em função de trabalho, porque a gente tem a tabuleiria aqui em Porto Alegre e tal, e o Viriato veio morar pra cá, e daí a gente, enfim, trabalhamos juntos. E aí o Viriato já tinha esse rolê assim, tipo, olha que legal, pintura de miniatura, sempre foi apaixonado por impressão 3D, essas coisas assim, né? E aí quando eu comecei a olhar os vídeos, foi interessante também, capturou isso, né? Porque era um cara nacional, que pintava bem e que comunicava bem também, né? Então eu acho que isso traz a galera, puxa a galera também pro hobby, né? A pessoa curtir comunicação, assim. Sim, você saber transmitir a sua ideia e os conceitos da pintura. Isso é legal, eu gosto de fazer isso e também é bom que o pessoal tá entendendo, né? É legal saber de ter esse feedback também, né? O seu canal tem uma estrutura muito didática, né? É um negócio muito massa, assim, sabe? De tipo assim, eu vou explicar pra vocês aqui agora como faz a diluição. E aí você pega e tipo, sabe? Pega na mão e leva, né, cara? Isso é muito da hora. Até, ó, o Kaique.an mandou assim, não tem nenhuma pergunta, só um grande agradecimento ao Átila por todo o conteúdo que ele disponibiliza. Obrigado. Tô dando um abraço virtual no Kaique, então. Cara, como a Vanessa diz, é um abraço EAD. Um abraço EAD. Um abraço EAD. Cara, é que dá um trabalho também isso, né? Tipo, produzir conteúdo é um trabalho, assim, que o cara tem ali de fazer e... Enfim, quanto tempo mais ou menos tu destina, assim, do teu tempo hoje pra isso, assim, do teu canal, dos teus canais? É bastante, viu? Vou te dizer que é bastante. Como que funciona o fluxo, então, do Pintando Miniaturas? Eu tenho, como se eu tivesse uma semana de prazo pra fazer um vídeo. Eu pinto, se for uma miniatura de tutorial, eu pinto a miniatura, ou gravo a parte de vídeo, passo todos esses vídeos, gravo a narração dele por cima depois, né? Porque... Como eu estou fazendo tudo sozinho, então eu sei o que eu pintei, eu não preciso ficar anotando, porque eu sei que quando eu ver o vídeo eu vou lembrar o que eu estava fazendo ali, né? Sim, então não preciso fazer essa parte de anotar. Então, beleza. Aí eu vou... O máximo que eu posso anotar é tipo as tintas que eu usei, que às vezes eu esqueço. Mas hoje em dia eu tô sendo inteligente e filmando o potinho na frente, assim, pra eu não esquecer o nome dele. Eu aprendi essa lição aí. E aí eu vou e edito. E o que é difícil de juntar, às vezes, que as pessoas, por exemplo, o cara pode ser um cara que pinta muito bem, só que ele não necessariamente sabe fazer a parte técnica de edição, né? Sim. E é por isso que cara, às vezes ele imita. Tem tanto canal, né, que dá preguiça de ver. É tipo 40 minutos a pessoa diretaço falando e... Pois é, e o cara não tem a parte técnica e também ou às vezes também não fala bem, né? Tipo... Tem que falar minimamente bem, não tem jeito, né? Tipo, mesmo um podcast, que nem vocês aqui... Né, precisa, não tem como, né? Você tem que saber falar. Que é o rolê da comunicação que a gente tava falando ali antes, né? Tem que ter essa veia, assim, do comunicador, né? Ou, pelo menos, treinar, fazer um texto muito bem. Mas mesmo assim, eu já vi um cara que ele tinha um canal, ele lia os textos, né? Era até de games, não era nem de pintura. Mas era conhecido meu. Só que não ficava bom nem lendo, porque ficava muito na cara que ele tava lendo o texto. Olhando só pro lado, assim. Ficava muito bizarro, mas eu não sei se tem treinamento pra isso. Mas a parte técnica dá pra você conseguir. Mas não é necessariamente, às vezes, vem junto, né? Uma habilidade não vem junto com a outra, né? Eu tive sorte de ter feito a faculdade, ter me interessado nessas coisas, e no final consegui juntar tudo, né? Consegui fazer pintura, saber filmar, né? Porque tem o lance da fotografia, saber captar áudio direito, né? Que tem uma galera que não capta direito os áudios. Aí a pessoa, quando assiste o vídeo, você fica falando, cara, tem alguma coisa estranha aqui, eu não sei o que é o áudio zoado. Alguma coisa, né? Às vezes é o áudio zoado, né? Não sabe tratar, talvez, às vezes o áudio, né? Porque tem como tratar também, né? E é muita coisa. E tipo, assim, porque a pessoa acha que eu comecei agora no YouTube e eu já sabia de tudo, mas não, né? Eu aprendi tudo muito antes, né? Muitos anos que eu já tive canal. E conforme eu fui aprendendo, errando pra caramba, né? Fazendo tudo errado, gravando áudio errado, perdendo o vídeo. Cast, no meu outro podcast, a gente perdia cast a rodo. Teve um cast que a gente gravou, a gente perdeu 3 vezes o podcast. Desespero. Nossa, fazer a mesma piada 2 vezes é frio. Nossa, fazer a mesma piada, cara. Eu não aguentava mais falar daquele jogo, mas...
Mas aí é coisa que a gente vai aprendendo com o tempo, né? Então, Com certeza. quando eu comecei o canal, eu já tava num esquema, assim, muito certo ali pra fazer o negócio, né? Já tinha os conhecimentos prévios necessários, né? Então, também por isso que... Já começa bem profício, né? já começa um pouco com conhecimento de base, né? Porque você tem que ter o conhecimento de base dessas outras áreas, não só o de pintura, né? Sim, Mas também a plataforma te gera uns desafios totalmente inesperados, né? Tem isso também. Sim, vai atualizando, total. Que o YouTube também tem a questão de ter um monte de concorrentes, assim, entre aspas, né? Lógico que todo mundo tem que ser mais parceiro em criação de conteúdo, mas são, Total. tipo, concorrentes em questão de tempo ali do usuário, né? Tem isso, e tem também a limitação da plataforma no sentido de você tem que focar seus vídeos pra serem às vezes menores, você não pode tentar focar muito em tempo, Pedindo né? joinha. Isso, mendigando, fazendo as mendigagens que eu faço lá no vídeo e tal. Eu vejo que você fica de cara, né? Pois Mas é. você sabe que, tipo assim, eu consumo tanto o YouTube que é automático, cara. A pessoa já Pode fala, deixa o joinha aqui, eu já vou lá e clico. Que eu, senão eu então. esqueço mesmo, assim. É Pois um negócio é. que é realmente necessário. O YouTube ele até manda uns dados assim, eu tava até vendo uns outros canais do YouTube, o cara falando, cara, eu não pedia, daí eu falei, quando eu comecei a pedir, triplicou, assim, de inscrito, de não sei o que por mês, porque você tem a média de pessoas novas que entram, e aí o cara tinha, sei lá, 200, foi pra 1000, assim, Caraca. o bagulho é inacreditável, assim, a e aí daí galera, ele falou, realmente a galera funciona. esquece mesmo, né? Tipo, não é por maldade, assim, Sim. só... Às vezes não é mesmo, o cara esqueceu, ele que até queria, né, ele tinha vontade, mas só acabou se esquecendo, passou E batido. isso do YouTube, do podcast, enfim, essas coisas acabam entrando, eu imagino, tá? Tô supondo, daí tu me corri se eu estiver errado. Mas eu imagino que isso entre Tá. também, isso faça parte do teu hobby como um todo, né? Teve Sim. o Carmen Studio, perguntou qual o aspecto do hobby... É o Felipe. Felipe. Perguntou qual aspecto do hobby tu mais curte, assim. Só complementando daí com essa pergunta dele, é um hobby ainda pra ti ou já é mais trabalho do que hobby? Olha, pra mim, então, eu tentei deixar sempre o máximo de hobby possível sobrando ainda pra mim. Então, o que era o meu objetivo inicial do canal, né? Antes de tentar aumentar o hobby no Brasil, eu tinha um objetivo muito menor, que era só me fazer pintar sempre. Eu falei, se eu tiver que fazer um vídeo toda semana, eu vou ter que pintar alguma coisa. Então, beleza, vou seguir nessa linha. E hoje em dia, eu gosto do processo como um todo. Eu gosto de editar vídeo também, mas você ter que fazer toda semana meio que acaba que virando sua obrigação. Pelo menos a parte de edição é obrigação, né? Eu tenho que fazer, é como se fosse um trabalho mesmo. A parte de pintura eu tento manter o mais longe disso possível da seguinte forma. Em vez de eu pegar um trabalho comissionado que eu sou obrigado a fazer uma coisa que a pessoa quer que eu pinte, né? Ou pegar muito trabalho de publicidade e tal, eu tento pegar coisas que pelo menos eu gosto e eu sei que vai fazer sucesso. Por exemplo, eu pintei miniatura do board game do Dark Souls, que nem tem no Brasil, mas eu tô ligado que né? Nossa, aquele efeito de lava lá, nossa. De OSL lá. Então, pegar umas coisas que eu gosto de pintar também no meio, pra eu não ficar bodeado dessa parte de ter que pintar, né? Eu pego aí eu vou alternando você tipo. aproveita uma coisa legal que você viu enquanto estava pintando pra mostrar pra galera, né? Tipo, Isso, exatamente. Comissionado tu Sim. não pega mais. Não, eu pego comissionado, publicidade pro canal eu pego, tá? O que eu nunca pego e nunca peguei foi pegar um zombicide pra pintar. Isso eu não faço, porque, como a gente até tava falando antes lá, eu não tenho a paciência de ficar repetindo a mesma coisa na mesma miniatura, né? Mas aqui, deixa eu te falar. Eu vi lá no minicast que você, tipo assim, se eu te emprestar umas miniaturas aí de graça, você pinta pra mim e devolve, né? Devolvo. Eu vou te fazer o favor de te emprestar minhas miniaturas? Você tem que fazer o favor de me dar a miniatura pra eu pintar. Tô te ajudando. Vocês estão de zoeira, mas agora falando sério, teve um cliente da Lens de Santa Maria, que o Arthur, lá da Lens de Santa Maria, ele comprou o Green Order. A versão KS e tal, todo bonitão e tal, cheio de extra. E aí o cara, enfim, curtia muito a função de pintar miniatura. Ele pediu emprestado pra pintar todas as miniaturas, tudo. Ele pintou todo o jogo, assim, com os extras, tudo mais. Caraca, que legal. E aí ele devolveu porque ele queria que as pessoas jogassem na tabuleirinha e vissem a arte dele. Que massa. Legal. Mas aí é o inverso, daí eu acho que vale Isso, mesmo. Aí o cara pegou pra aprender e tal, aí é não, legal, mas acho não que é era legal pra aprender. mesmo. Gente, eu não tenho foto, eu teria que ter pedido pro Arthur, mas ficou... Mas ficou bonito? Nossa, é absurdamente profissional. Ficou uma coisa absurda, legal, era legal. muito bonito massa. mesmo, assim. Que E foi massa, ele que mano. chegou, assim, ele que Muito bateu e disse, eu queria que as pessoas vissem o meu, tipo...
Eu queria que as pessoas vissem minha arte. É, meio que isso, assim. E aí ele fez legal. porque ele queria que aí, fosse valorizado. Olha que teto. Legal, porra, legal mesmo. Se o cara tá na pegada, né? Eu acho Nossa, vale, que acho legal, vale. cara. É amor, né? Mas ele demorou acho que uns 6 meses pra terminar tudo. Ah, imagina. Nossa, aquele com os KS tem 3 caixas extra Nossa, lá vem além do muita base. coisa, Muita né? coisa. É, pesado. Por falar em KS, né, Kickstarter e essas coisas de importação, como é que funciona pra você, assim, importar coisas, assim? Eu tenho muita dúvida quanto à importação, porque dá um medo, né? Pra comprar jogo importado só quando alguém traz pra mim mesmo, porque eu não me arrisco a pagar taxa, né? Mas pra tinta tem como, é bem fácil. Por exemplo, hoje em dia, geralmente as tintas importadas eu uso as da Scale 75, né? E eles mandam direto pro Brasil de boa. O frete é decente, né? 15 euros, que equivale a R$1.000. Mas eles mandam tranquilo e tal. Eu nunca paguei taxa, que é o mais importante. Nunca, nenhuma vez. Eu já comprei acho que umas 6 vezes dele. Que legal. E você acha melhor comprar, tipo, muita coisa de uma vez ou, tipo, aos poucos, assim? Então, eu acho melhor fazer o seguinte, pegar o frete e encaixar o máximo de coisa que você conseguir sem subir o frete, porque quando passa de X peso, o frete aumenta, assim, aí não vale muito a pena. Então, você cabe o máximo, que é geralmente uns 2, 3 kitzinhos dele lá, já chega nesse preço, ou você vai comprar uma tinta avulsa, você tem que ver lá, porque aí vai adicionando e você tem que ficar olhando no carrinho. Pera aí, bateu, não bateu? Beleza, bateu, vou... É uma diversão à parte, né? Isso, é um joguinho ainda que você tem que fazer ali. Tá controlando. E aqui, teve uma pergunta lá que me deixou, assim, perplexo, que nem o Gabriel Azinari fez a pergunta. Legal. Já tiveram problemas com importação de tintas? A Anvisa bloqueou as minhas. Imagina, cara. Eita, cara. Eu nunca ouvi falar disso, imagina. É o que falta. Cara, aí vai complicar. Eu nunca tive também, mas eu nunca comprei, assim, depois, pós-pandemia eu nunca comprei. Então eu não sei como tá agora. Pode ter sido em função disso, Mas eu não sei, então não sei. Ele não falou aqui se foi em função disso ou não. Não falou quando que ele comprou, né? Mas pra já ter batido na Anvisa, ele deve ter pedido bem antes, né? Não sei como é que se demora tanto, mas deve ter pedido uns 2 meses atrás, 1 mês atrás. Não sei também. Pode ser. Eu sei o que não dá de jeito nenhum é spray. E wash, eu também não rola mandar. Eu não sei porque nenhuma loja manda wash, eu não sei porquê. Por falar nisso, é uma das coisas que é mais perguntada aqui. A galera quer saber como funciona pra fazer um wash bem feito, assim, e uma receitinha boa. Então, essa receita, eu tenho uma lá no canal, né, do vídeo, que eu fiz há uns... Foi um dos meus vídeos mais vistos, deixa eu ver. É um dos primeiros, aqui. Né? Não tá no top 10 meu, já saiu. Mas... é que eu uso o medium da Corfix, né? Porque assim, o que é o wash? Ele geralmente é o medium da tinta, em questão, por exemplo, da Citadel lá. Ele tem aquele Lamian medium, né? Que é um medium transparente deles, misturado com um pouco da tinta mesmo e bem diluída, né? Uma tinta bem aguada e com baixa pigmentação. Diferente de um ink, por exemplo, que também é líquido, só que ele é altamente concentrado, né? Mas e a questão de jogar o próprio ink no wash, né, pra fazer o wash, não atrapalha? Tipo assim, não fica muito cheio de pigmentação daí? Então, esse que é o lance. Quando você tá fazendo a minha receita adaptada, a proporção fica muito menor de tanto de nanquim ou ink, né, que você tá jogando, e com bastante água e wash, pra você diluir bem, né? O medium serve pra... você podia diluir tudo com água e fazer com água e tinta acrílica, também dá. Só que aí o problema, a diferença disso é que vai manchar mais o seu wash, né? Ele vai tingir como um todo a peça mais. E se você fizer com esse medium, com a água, pode ser água destilada, eu sugiro sempre água destilada, porque eu não sei como é a água de todos os lugares do Brasil. Às vezes o cara sai da torneira toda cheia de cloro e isso usou a tinta. A água cloro. tá verde. Então, aí não é bom. Então eu prefiro usar água destilada, mas pode ser qualquer água também, não tem problema. E aí, como vai estar uma concentração muito menor de ink / nanquim no medium e na água ali, então vai ficar bem difuso ali, não vai ficar super concentrado como você usaria o nanquim puro, né? Se você usar o nanquim puro, aí você vai pintar e vai ser aquela cor super forte e fica até meio brilhante, né? Porque o nanquim ele tem esse acabamento mais brilhante do que a tinta acrílica. Eu acho que como o wash é uma coisa que a pessoa tem que produzir, a galera fica com mais dúvida, assim, né? Talvez mais medo, assim, também de testar e dar errado. De estragar tudo, né? Estragar tudo. É difícil porque como tem um medium da Acrylex, chama medium acrílico, que não é medium, tem muita gente que compra esse errado. Nossa, que é um a maior tristeza da transparente. minha vida foi usar isso.
Pois é, então, muita gente fala, nossa, eu usei aqui a receita de wash. Eu falei, você usou qual medium? Usei o da Acrylex. Eu falei, o da Acrylex não serve. Tem que ser o da Corfix. Uma das primeiras impressões 3D minha foi um mímico, né? Um baúzinho com dentes e tal. E aí eu usei esse medium Acrylex pra pintar a língua e tentar fazer umas transições, assim, bem no início. Cara, acho que tá pra secar até hoje, assim. Aquilo ali, cara, não dá. Glicerina pura, aquele medium ali. Muito então louco. isso aí demora demais pra secar, não dá. Você tem que usar como retarder e usar, tipo, 10 pra 1. 10 de tinta pra 1 desse negócio aí, pra... Senão, você Mas estraga deve, a vida. deve ter um cara na fábrica da Acrylex que fica rindo de todo mundo que erra isso, né? Porque ele deve pensar assim, eu botei o nome desse negócio de medium sem ser medium só pra pegar esses caras, esses amadores, assim. Esses otários aí da pintura de miniatura. Aí, sacanear essa galera. Porque não é possível, pô, como é que o cara bota o nome de um negócio que não é o negócio, entendeu? Pois é, eu acho que o mínimo que ele tinha que ter feito é colocado medium retarder. Aí beleza, a gente entendia que... medium retarder. Porque tem um da Corfix que se chama medium retarder. Aí beleza, você sabe que é retarder o negócio. E é transparente. É igualzinho o da Acrylex, só que eles colocaram o nome certo, né? Não colocaram o nome de medium simplesmente. Não foi uma zoeira, né? O outro foi uma... Não foi. O cara não tava rindo da Corfix. Foi na seriedade. A nossa sorte aqui em Porto Alegre é que tem uma loja da Corfix, né? Então tem todas as tintas da Corfix e tudo mais. Mas eu vou ser sincero contigo. Que legal. Eu comprei uma tinta só, uma tinta laranja da Corfix, e eu não achei tão boa, não. Quer dizer, eu não sou uma grande pessoa pra falar sobre isso, mas é que ela não... ela é muito... Não que ela seja muito diluída, mas parece que ela não fixa bem, sei lá. Eu não... Você não gostou? Acho que eu me adaptei ao reboco da Acrylex, né, daí. Já ficou acostumado. É que a Acrylex, ela passou por várias fórmulas, né? Essa última da Acrylex eu considero uma das melhores. Da Corfix eu tenho só uma aqui em casa, que é um azul. E ali, esse que eu usei, eu não uso muito também, então ok pra mim. Tá beleza. Mas tá ok, mas aqui é muito mais fácil achar Acrylex aqui em São Paulo. Você quase não acha Corfix, você só acha em um lugar todo. muito específico. Então, você acha a Acrylex, a distribuição deles é bem melhor, né? Então fica mais fácil. Por isso que eu sempre falo, não que eu seja patrocinado pela Acrylex, antes fosse, aliás, né? Que eu fosse. Mas eu não sou, eu só falo da Acrylex porque é o mais fácil mesmo pra galera conseguir. Isso é uma coisa que me deixa muito de cara, sabe? Os seus trabalhos são, tipo, nossa, é um nível artístico muito alto, assim. E aí, tipo assim, não custaria nada pra eles, tipo, repostar isso numa página, né? Seria legal, não ia reclamar não, viu? Ia reclamar. Tipo, eu tava conversando hoje com o Felipe, né? Que ele me contou, né, que todo mundo já tentou, né, trocar uma ideia com a Acrylex pra ver se faz uma linha de jogos, assim, pra galera que pinta miniaturas, mas não rola, né? Não rola. Na real, eu já tentei mandar e-mail lá pra eles pra falar, tal, que eu tinha canal, não sei o quê. Não era nem pra pedir pra criar uma linha, né? Porque isso aí eu sei que não vai nem a pau como vão fazer isso. Mas era só falar, tem como mandar as tintas, eu falo que sou patrocinador. Mas eles ignoram, eles mandam uns e-mails automáticos de resposta, falam, veja o nosso site aqui, nosso catálogo, e beleza, valeu. Tchau, né? E não me incomode. Tchau. Não me incomode. E não me enche o saco. Me deixa rir aqui do Medium. Nossa, mas sabe que hoje eu tava assistindo uma live com o Fabrício do Aftermath, não sei se tu acompanha ou não, mas é de board game, né? E aí ele tá fazendo, porque hoje seria o Diversão Offline. Verdade. Seria o verdade. Diversão Offline. E aí ele tava fazendo um tweet especial, enfim, várias horas de tweet. Teve um momento que ele tava conversando com o Fel Barros e eles falaram sobre isso, assim, que a visibilidade dos canais... Agora, com essa função de quarentena e tal, as empresas, pelo menos pra ele, assim, né, estavam investindo bem mais nesses canais, porque não tá mais tendo evento, né? Então a galera, tipo, quem tá divulgando são só os canais, basicamente. Verdade. Agora é a hora, então, né? Agora é hora de comprar. Chegou, né? Comprar ações do Pintando Miniatura é agora, então. Não, mas é meio que isso, a galera tá consumindo mais, né? Esse tipo de comunicação. Verdade. Eu notei um aumento no canal mesmo também. E já era uma coisa que tava, tipo, caminhando pra isso, né? Mas agora, tipo, tá acelerado, né? Sim, deu uma aumentada a galera tá consumindo mais porque também não tem o que fazer, né? Então tem que assistir uns videozinhos a mais no YouTube aí pra passar o tempo. Já zerou o Netflix, né? Acabou. Já zerou 2 vezes. O Jovem Nerd mencionou o seu canal numa live e fez a story também. Foi muito massa isso, cara. Quase ele tá chorei pintando nesse várias dia. minis agora.
É tipo, Tá. a sua sensação com relação ao Jovem Nerd é a sensação que eu tive quando você topou de participar aqui. A minha namorada fica me zoando todo domingo, né? Toda live, ela lá, já tá lá puxando o saco, né? Tem que mandar umas 5 mensagens todo dia. Ai, meu Deus. Obrigado, fico muito feliz, tá? Não chego nem perto do Jovem Nerd, tá? A proporção é muito desigual, mas... Enfim. Mas o Jovem Nerd... Pô, eu acho que ele vai ser um grande divulgador do hobby, viu? No final das contas, né? Podia Ele importar tá umas tintas, né? Vender na Nerd Store. Porra, não ia reclamar não, viu? Não ia reclamar também não. Falou ali do Jovem Nerd divulgando hobby e tal. Eu acho que o principal, que é o que ele tá divulgando também, além da pintura, porque ele tem postado ali umas pinturas muito massas que ele tem feito, né? Tá Sim, divulgando o hobby do board game como um todo, né? E Sim. isso é muito massa. Exatamente. Porque uma coisa vai puxando a outra e aí vai ficando uma bola de neve, assim, né? Eu acho que sim, vai tá puxando mais. Agora com as empresas trazendo cada vez mais jogos também, tá aumentando muito. Eu acho que, na verdade, é isso. O board game que vai puxando um pouco da pintura, né? Sim. No caso do Jovem Nerd, ele tá fazendo o contrário, né? Porque ele começou a pintar e depois foi começar a ver os boards. Mas eu acho que normalmente é o contrário, né? Por causa que tem... Porque existe mais acesso agora a miniaturas... E miniaturas com temas que interessam mais as pessoas, né? Porque às vezes o cara não quer pintar o cavaleiro histórico do século XII. Ele quer pintar zumbi, quer pintar a Marvel. Não, agora ele a quer pintar Galápagos essas trouxe coisas, ali o Mago Louco, né? Sim. D&D, putz, D&D é muito apelativo, né? A galera curte muito. Tem um público muito grande e fiel, assim, né? Então... Sim, a galera segue, vai comprando as edições, vai atualizando, a galera compra. A Devir ficou a ver navios nessa, né? A galera reclamava da Devir muito, né? O foco da Devir também é mais pra educação, assim, né? E que é um nicho que agora, então, vai desembestar também. É verdade, agora e os quadrinhos deu uma também, melhorada. né? O The Boys ali, que eles estão bem fortes, com outros quadrinhos, assim, HQs, né? Outra vibe. O RPG eles meio que praticamente abandonaram. Estão só com a bandeira do Elefante da Arara, que a gente tava falando em off antes, que é deles, que é da Devir. Ah, legal. É mais voltado pra educação também, assim. É um sistema que foi feito pra ser aplicado em escolas, pra você ter ideia. É bem da hora. Legal, isso é bem legal mesmo. Mas voltando ali à pintura de miniaturas, o Henrique tinha mandado uma pergunta ali perguntando sobre a iluminação. Se uma boa iluminação ambiente ajuda muito na pintura, porque a iluminação dele é mais amarelada, assim. Ah, entendi. Bom, respondendo sim, ajuda bastante. Eu recomendo usar lâmpadas de LED mesmo, tá? Não precisa ser uma lâmpada de LED, um iluminador de vídeo de LED. Pode ser uma lâmpada com soquete comum, que é o E27, né? Só que a lâmpada ser de LED e com temperatura sem ser muito fria nem muito quente, né? Pegar a mais branca possível, que aí você vai ter menos alteração nas cores que você tá pintando. E aí você não corre o risco de fazer uma coisa que fique mais amarelada ou mais azulada, né? Claro que é mínima, né, essa alteração, mas é melhor você seguir com uma luz mais neutra possível. E aí você deixar a iluminação, compra uma desses iluminadores qualquer, tem em mercado, que você sabe, você só rosqueia a lâmpada nele. Eu comprei 2 desses de 30, mudou muito, assim, ó, a minha então, coloca pintura. Um de cada lado. Então, exatamente, ajuda demais. Coloca um de cada lado, você deixa a luz branquinha lá, pode colocar um papel na frente pra criar um difusor na luz pra não ficar aquela luz dura, né, pra não Só estourar. não pode apontar na cara, né, que senão... Só não apontar, que senão vai ficar cego. Dor de cabeça, assim, né? Exatamente. Entrando no olho. A pupila fica minúscula, você fica com aquela pupila de louco. E assim, tocando nesse assunto da iluminação aí, eu queria saber a questão da iluminação na questão de pintar mesmo, assim. Como que nós, meros mortais aí que não tiveram muito contato com o design gráfico, como que a gente consegue começar, assim, a entender mais sobre iluminação, sombras... Luz e sombra, né? Esse tópico de interpretação de luz e sombra é um vídeo que eu quero até fazer no canal, porque tem bastante gente que me pede isso e pergunta, como é que eu faço pra adquirir esse conhecimento? Porque não é um conhecimento que você descobriu como faz a técnica, acabou. Não é assim, né? É uma coisa que você vai construindo. Mas dá pra ter alguns atalhos. Por exemplo, você pode tentar tirar uma foto da sua miniatura. Por exemplo, você passa um primer cinza na sua miniatura ou branco. Coloca uma luz de cima e tira uma foto, e essa foto vai ficar iluminada de uma certa forma e você vai conseguir notar as sombras, e aí você usa essa foto como referência. Então Sabe você que eu abre tinha ela no seu pensado computador. nesses dias? Então, isso é muito útil pra você fazer. Principalmente se você fizer no metallic metal, que você precisa ter uma coerência na reflexão da luz, né, da refração da luz, pra você não ficar esquisito. Porque o no metallic metal,
Às vezes você pode fazer uma sombra, uma luz e uma sombra que pode ser até meio... Não é assim na realidade. Mas se ela for minimamente coerente, ninguém percebe. Você fala, beleza, tá certo ali, não é uma Tá coisa que causa uma aceitável, estrela. Mas se você virar ao contrário a luz, fazer um músculo de um lado, outro de outro, aí fica meio estranho. E às vezes a pessoa olha e fala, não sei o que tá estranho, mas tem alguma coisa esquisita aqui. Alguma coisa tá me incomodando, né? É. Esse é um jeito, tá? Ver vídeo de desenho é muito bom também, porque tem bastante coisa de luz e sombra pra você desenhar, por exemplo, quando eles montam aquelas estruturas musculares básicas de desenho, sabe? Que tem o desenho da bola, não sei o quê. Ali você consegue ver mais ou menos, quando eles fazem as formas do braço, a perna, onde tá as partes que estão em maior recesso no corpo humano, né? Usando uma luz que eles falam aquela luz neutra de desenho, como aquela que vem meio de cima. E começa a projetar, né? Isso, aí você tem uma ideia ali com coisas de desenho. Vídeos de pintura, eu gosto de seguir canais de pintura também, né? E ali você consegue ver... Bob Ross. Bob Ross seria um também, né? Pena que ele só pinta cenário, né? É uma pena. Aliás, meu objetivo é ser o Bob Ross, inclusive. Tô brincando. Cara, Bob Ross é muito bom. É, ele é bom demais, né, esse cara? Eu só conheço o meme, eu nunca vi nada sobre. Pô, tu não sabe o que tá perdendo. Eu assisti vários vídeos do Bob Ross, vários, sério Vou mesmo. Tem um canal dele. Eu achei que era só de zoeira. Não, tem o canal dele, ele fazia os Não. vídeos lá, ele é bem famoso. Que doido. Hoje em dia ele é mais cult Twitch, do que ele era na época, inclusive, né? Ele ficou bem cult agora. Mas enfim. Não, O total. Deadpool fez o negócio deslanchado. É, provavelmente foi ele mesmo. Sem zoeira, assim, quando eu tô estressada ou nervosa com alguma coisa, eu boto um videozinho de Bob Ross, assim, e eu fico sereníssima. A voz dele é muito tranquila, né? Nossa, é tipo um calmante, assim. Total, ele é muito calmante. Pra mim é pintura do Sorastro. Ah, Nossa, verdade, é tão calminho, verdade. velho. Muito Ele bom. fala num Calma, tom bem meditação. calmo. Sim, É muito legal ver que dá tudo certinho, né? Meu Deus. isso, no final você não... Aí falei, oi, deu certo. E não é que deu. Mas o negócio da luz, você pode usar referência com foto, é o mais fácil, assim, se você for pintar uma pintura que não tem referência, ou você procurar referência na internet mesmo. Geralmente, por exemplo, se você for pintar um Zombicide, todas as fotos de Kickstarter são pintadas, né? Então ali tem muita referência boa. Você pode tentar, Legal. se você quiser só olhar a luz e a sombra e não ser influenciado pela cor, você joga lá no Photoshop, tira a saturação, tira todas as cores, e aí você vai ficar só com os valores tonais. E ali você consegue se guiar. Se você quiser, pra ficar ainda melhor a referência, você pode dessaturar e aumentar o contraste. Aí ele vai estourar mais na luz e vai ficar mais óbvio onde são os pontos de mais luz que o cara colocou e onde são os de menos. Então você pode criar Caraca, esse tipo de que dica referência. boa. Sim, então você pode criar essas referências que não existem exatamente daquele jeito, né? Às vezes ele faz de uma maneira muito sutil, a pessoa não percebe, mas se você fazendo isso, tirando a cor pra não te influenciar e deixando... aumentando o contraste, você consegue fazer uma referência bem boa. É, eu não tinha me dado conta disso. Mas realmente, se tu aumenta o contraste, a foto fica, né? Uhum. Bem direitinho com os pontos de luz. Exatamente, Uma e boa. vai te facilitar bastante. E o último, né, que eu falei é tentar, se você puder tentar algum contato com desenho e tal, eu acho que ajuda. Ou até escultura, sabe? Eu acho que ajuda também. Porque a galera tem que saber interpretar, fazer o volume, né? Então, sabendo o volume, você entende como ele mais ou menos vai ser iluminado. Porque assim, o segredo é você saber olhar pro boneco e você saber decompor aquilo em formas básicas, pra você não se perder. Por exemplo, quando eu olho o bonequinho ali do Elias, que ele... ou então o do Dark Souls lá que eu fiz, o ASL, eu tenho que tentar decompor ele em formas mais simples pra tentar ver onde vai bater mais a luz. Então, beleza, cada músculo ali vai todos bater ali meio de cima, e embaixo eu vou fazer uma sombra maior, e depois quando eu inserir o OSL, eu faço onde tá essa sombra, uma outra luz vindo, de outra direção. E aí eu não me perco, entendeu? Você tem que saber, Que massa. o interpretar a luz, você vai aprender quando você souber decompor em formas básicas, porque é fácil falar, né? Você fala, não, é só você imaginar que isso é um círculo, mas não é. Quadradinho, valinho. É, exato, mas não é. Você tem que saber, às vezes você pensa na forma errada. Tipo, no começo eu tentava fazer isso e eu pensava na forma errada, assim. Você fala, beleza, não é isso que eu queria. Mas aí você tem que ir treinando com o tempo mesmo. E acho que desenho e canais de desenho podem te ajudar. Pode falar. A própria observação do mundo em geral muda, né, um pouco, assim, eu Sim. fico assistindo série, de repente eu me pego olhando pro cabelo das pessoas, assim, como a luz tá pegando no cabelo das pessoas reais, assim, pra Exato. tentar usar isso, né, é muito louco, muda muito a percepção, assim, Sim. né, dessas coisas. Você começa a ver Mas- as cores até de outro jeito, né? Fala, olha, tem tal cor aqui e tal.
uma questão que eu queria muito te perguntar, eu fiquei a semana inteira pensando nisso Vamos e quase lá. esqueci, Olha é a aí. questão que é a seguinte, eu, por exemplo, sou uma pessoa que, por não ter um espaço próprio, eu tenho que montar todo aquele aparato de tinta e não sei o Sei. que, corta pedacinho de papel vegetal pra fazer o wet palette, Aham. e acaba que eu vejo muito mais vídeos de pintura do que pinto. Certo. Então, a minha capacidade de julgar, vamos dizer assim, né, as pinturas, Aham. tá, entre aspas, mais apurada do que a minha forma de pintar. Então eu fico muito frustrado, às vezes, com o Sei. que eu pinto. Eu entendi. Entende? Uhum. Como lidar com essa questão do quanto você consegue julgar as coisas e o quanto você já tá pintando, assim, de prática, né? Eu acho que tem um determinado ponto que a gente chega quando a gente tá pintando, que a gente tá no começo, então a gente consegue fazer uma curva de progressão muito rápida, assim, e a gente consegue notar bem nosso progresso, né? E a gente não tá, mas a gente não tem esse olhar treinado. E aí, conforme a gente vai chegando num mais intermediário ali, a gente vai começando a perceber as pinturas, na sutileza da pintura, Uhum. e a gente tem que tentar correr atrás pra conseguir fazer, né? Ou pra conseguir pintar, às vezes você não tem o seu canto e tal. Mas o negócio é, você vai chegar... Esse ponto eu cheguei também, esse ponto que você tá aí agora, eu já passei por ele também. E o que eu fiz foi ficar tentando repetir a mesma coisa, assim, por exemplo, eu não conseguia fazer o No Metallic Metal no começo, tinha muita Certo. dificuldade, eu não entendi, eu falei, caramba, como é que esses caras, como é que faz? Não é possível. Não é possível, mentira isso. Estão editando isso. Isso é tudo no mentira, Photoshop. esses caras. Aí eu fazia ficava ruim, tentava mais uma vez. Se não desse, beleza, deixa aquela miniatura pra lá. Aí eu tentava mudar pra outra miniatura. Aí, às vezes quando eu tava na outra, fazendo a outra, um No Metallic Metal também, né? Ainda mantendo a mesma técnica. Falava, caramba, mas mesma se eu técnica, fizer certo. isso aqui que eu fiz agora que deu certo, e se eu fizer lá? Aí eu vou estar naquela, olha aí, já melhorou. Entendeu? E às vezes o que eu faço é isso, pular de uma pra outra, tentar ir em duas ao mesmo tempo, ou três, se for o caso, e tentar buscar coisas que às vezes eu não tô conseguindo nessa porque eu não tô enxergando, porque às vezes aquele detalhe não tá óbvio naquela miniatura, mas na outra ela tá mais óbvio. E daí eu, olhando aquela lá, falo, mas o formato aqui é o mesmo, e se eu fizer igual menor aqui? Olha, deu certo, entendeu? Porque no final é isso, você tem que saber interpretar a luz, a refração, e onde vai colocar. Às vezes você coloca e tá errado, você fala, mas tá estranho. É porque você tá colocando no lugar errado. Então aí às vezes quando você muda o seu olhar, é como se você sabe com um truque de desenho, isso é uma coisa que o pessoal de desenho faz bastante. Quando ele tá com o desenho, O quê? que ele não sabe o que tá errado, tá torto, ele flipa o desenho no Photoshop, dele olha e fala, putz, é aqui que tá torto. É o equivalente a isso. Ah, você joga... Aham. É mais ou menos o Mas equivalente como a que você faz isso com miniatura? É isso, ter duas peguei. miniaturas. Você ter duas miniaturas, você pinta duas miniaturas, não são iguais as miniaturas, então você pinta... Entendi, você usa a mesma técnica em duas diferentes. Exatamente, às vezes com você consegue fazer os pontos de luz. a e tal. percepção diferente, fala, mas nessa aqui esse escudo é maior. Faltou cinza nesse. E tipo, você fala- Daí você vê que na outra tava faltando isso. Você fala, porque tava eu fiz no ângulo errado aqui, por isso ficou estranho. Então, beleza, agora eu sei. Entendi. Não vai ser fácil, Que tá? Não massa, vou falar meu Deus, fazendo isso acabou, vou no Metallic Metal. Mas eu achei... Sou o Paint God. Mas eu acho que é um jeito bom de você perceber o que você tá fazendo errado e tentar criar esse atalho aí. No fim das contas, eu acho que tudo que tem relação com arte, porque pintura de miniaturas é pintura, né? Sim, É arte. sim. Sim. Tudo que tem relação com arte é resiliência, assim, sabe? Sim, total. Tipo, é o cara e saber lidar com frustração, Uhum. que é muito difícil, Sim. entendeu? Sim, total. Porque a curva de aprendizagem, ela é lenta em processos artísticos. Eu, pelo Uhum. menos, acho, porque eu sou zero talento, assim, que nasci comigo, né? Uhum. Então, tipo, eu realmente é uma aprendizagem. E é muito lenta essa curva de aprendizagem, então tu tem que ter... Putz, tem que... eu quero, e fazer, e saber lidar com todas as frustrações, e tentar, acho que também não se comparar tanto, né? Não se cobrar tanto, porque... E tu valorizar, fica te né, cobrando. as pequenas vitórias também, né? Exatamente. Eu ultimamente tô tentando focar mais no que eu tô conseguindo fazer, assim. Eu fiz um anão esses dias aí que eu consegui fazer um efeitinho de fogo, assim, que eu fiquei mó feliz. O No Metallic Metal ficou um lixo, mas segue o baile. Isso. Eu acho que lidar com certeza, o que a Vanessa falou é total isso aí, cara. Que todo o processo artístico, no final é isso, é treino. Se você não tem que treinar muito pra conseguir fazer. Por exemplo, você pega o cara que já tá fazendo há mais tempo, ele já treinou, né? Então, e você só tá vendo ele ali, já no topo, ali lá na Não mostra o score, né? de Exatamente, na skill dele já tá treinada ali, então ele já consegue fazer aquilo. E aí você que não está ao mesmo tempo que ele treinando, você, né? Ou, por exemplo, às vezes não é nem questão de tempo, né? Às vezes é questão de número de vezes mesmo. Porque, por exemplo, eu pinto todos os dias. Todos os dias eu pinto. sim.
Então, né, não dá pra comparar com um cara que pinta uma vez por mês, né? Por mais que a gente tivesse o mesmo tempo de pintura, eu ia ser muito melhor porque o cara só pinta uma vez por mês, né? E eu tô pintando todo dia. Sim. Tu pinta todos os dias miniaturas. Miniaturas, escalas variáveis, mas miniaturas, sim, eu pinto miniaturas. Às vezes um outro dia, como eu falei, essas 2 vezes por ano, eu faço um desenho, como eu postei um recentemente, aí eu parei pra fazer desenho, mas normalmente é só miniatura. Cara, porque eu fico, tipo assim, ó, eu conheço o Viriato melhor, né? Então, mais próximo, assim, né? Então eu sei que na escolha dele pra comprar um jogo, por exemplo, se o jogo tem miniatura e se o jogo não tem miniatura, ele vai... É decisivo. Ele vai querer escolher o jogo que tem a miniatura, entendeu? Justo. Isso pra ti pesa também ou tu joga cubinhos assim de boa? Em termos de board games, eu vou falar pra vocês uma coisa que pode ser surpreendente, mas eu prefiro os jogos euros de cubos do que jogar esses jogos de miniaturas. Eu não gosto de jogar esses jogos de miniatura, eu gosto de pintar eles, entendeu? Isso eu sabia, isso aí eu já sabia. Mas por que, cara, tão legal? Tipo, você não gosta de seguir história, por exemplo? Você não gosta, tipo, de coisas meio RPGísticas, assim, tipo, de criar uma história e tal? O que me incomoda na maioria desses jogos é que tem muito dado e muita sorte envolvida. Aí eu fico com um pouco de preguiça, que no final você vai rolar o dadinho. Tipo o Descent, por exemplo. É um jogo que eu vim com hype pesado. Aí no final... Você acha que esses jogos definem, tipo, tudo, assim? Porque, eu acho que a maioria... assim, claro que o quesito sorte, né, avacalha e tal, ou ajuda muito uma pessoa que não precisava de tanta ajuda, mas isso meio que é uma simulação da realidade, assim, sei lá, sabe? Sim. Que pode dar BO mesmo você sendo melhor, ou pode... Sim, não, tudo bem. Eu acho... Não é que eu não jogo, tá? Eu jogo esse jogo, mas é que eu prefiro a galera, o jogo, tipo um Terra Mística, um Caverna, é mais... Assim, pra sentar e jogar, eu acho mais interessante. Qual o seu jogo que mais vê mesa, assim? Qual o jogo que você mais joga daí? Hoje em dia tá complicado, mas eu jogo... São geralmente os card games, que são os que acabam entrando mais no final das contas, né? Então tem jogos, por exemplo, o Wizard, aquele Pegging 6 também tem, que a Copag lançou, a gente joga direto. Paper Games. Os da Paper Games também. O Caruba, a gente joga bastante também. Caruba é mó bom, né? Teve uma época que foi só... Jogo que eu gosto Sim, muito bom. Teve uma época que foi do King of Tokyo, também a gente jogava direto, né? Apesar de ter os dadinhos lá, mas né, sendo um jogo mais rápido, eu não me importo tanto. Quanto mais rápido o jogo, menos eu me importo, com sorte, tá? É porque daí, no caso do King of Tokyo, ele é feito pra zoeira, né? Isso, então, exatamente. Não chega a ser uma coisa... eu também, eu curto, assim, hoje em dia, pra ser bem sincero, eu gosto quando eu não preciso ficar eslivando o jogo. Justo. Eu não preciso de sleeves nesse jogo, maravilhoso. São só tiles. Mas... O bom é que miniatura não tem sleeve, né? Exatamente. Não, mas geralmente tem cartinhas ali, né? Não, mas eu gosto bastante também da função dos cubinhos, assim, né? Sim. A gente até falou... Semana passada a gente conversou com a Mirelle, da Gorilla 3D, que ela imprime, né, os componentes realísticos de jogos euro. E aí ela tava... Era justamente o pensamento contrário, assim, né? A galera que não curte tanto os cubinhos e daí quer jogar jogos euro, mas, enfim, quer ter o componente. Pra dar uma imersão a mais, né? Pode crer. Sim, não. Acho justo também colocar componentes customizados. Mas, ó, pra não deixar... Não ser um contraventor aqui, falar que eu não odeio todos os americanos. Eu gostei bastante do Massive Darkness, do sistema deles. Eu achei legal. Eu joguei bastante até da campanha com meus amigos. Esse eu não conheço ainda. É legal esse jogo. É como se ele usa um sistema evoluído do Zombicide, né? Uma evolução desse sistema. Mas já... Sabe um que eu gostei bastante, mas que você provavelmente não vai gostar tanto porque é cheio de dado? É Stuffed Fables, cara. Não sei se você ouviu falar. É do criador do Mice and Mystics. É daquele Nossa, lá é lindo demais. Que tem os bichinhos de pelúcia? Isso, eu comprei ele pra pintar, mas pra jogar também. É muito legal. As histórias são muito legais, assim, né? Tipo, a perspectiva é que você é uma pelúcia que pertence a uma menininha que, tipo assim, o jogo começa com ela, por exemplo, dormir na primeira noite na cama dela de menina grande, sabe? E aí você protege ela dos bichos que vêm debaixo da cama. Que Nossa, da hora. É muito louco. Legal, interessante, parece legal. Eu vi a arte desse jogo, achei muito bonita, viu?
E o sistema dele de dados é muito doido. Pode crer. Esse jogo, ele faz um pool de dados, assim, né? Esse jogo, em específico, o game designer, ele criou com a ideia de jogar pais jogarem com filhos, né? Mas aí o Viriato, ele se apaixonou e ele joga ele a namorada mesmo. Justíssimo. A gente se diverte com a história. Quando a gente sabe que a menina não acordou, a gente fica muito feliz. Porque ela tem pesadelo se você demora, né, pra voltar. É muito doido. Ah, que legal. Nossa, interessante. Nesse de narrativa, eu gostei daquele que lançou pela Conclave. Ele não tem miniatura, mas esqueci o nome do jogo. Caramba, Qual? como é que é? Above and Below. Que também Eu é um gostei livro bastante. de história, né? Também tem um livro. Isso. Eu Que achei massa. legal esse tipo de... Você entrou num lugar, aí você lê o parágrafo tal lá. Eu achei legal esse esquema de narrativa. Eu, particularmente, eu já gosto de jogos, assim, mais... às vezes a narrativa me cansa, assim. Eu tive o Stuffed Sim. Fables, por exemplo, e eu vendi ele. Porque a narrativa me cansa um pouco, assim, sabe? Às vezes eu prefiro jogar... Só mas jogar. Eu não, mas eu não sou tanto do Ameritrash também, não. Eu sou mais do Euro. Não tanto do Sim, Euro pesadão, entendo. assim. Eu curto bem a maioria dos jogos que tem no Brasil, né? Que é aquele médio, assim, sabe? Médio pra leve, assim. Sei. Então é o... Sei. É que no São- final são os mais jogados, né? É. Todo mundo gosta, né? É o que mais vê Isso. mesmo, né? Mas, tipo, em termos de falar de jogos favoritos, pra mim seria... Eu gosto de Merlin, Legal. Terra Mística, Caverna. Merlin eu acho mó da hora. O jeito que ele faz o roll and move lá, o Stefan Feld, eu acho animal. Nossa. Quero conhecer Merlin. Esse Já é bom. tava na E minha lista de procurar. eu descobri que eu sou um fã do Feld, velado, porque tem um outro dele que ninguém ouviu falar, ninguém, tipo, curte o jogo, mas eu acho da hora, que é o Oracles of Delphi. Nossa. Eu acho animal esse jogo. Esse eu também Que é tô como se fã. fosse... Você é como se fosse Nem eu. um semideus que tá tentando completar tarefas pros deuses lá e você tem que fazer umas oferendas lá, mas é tudo de cubinho também. Pick up and delivery é a mecânica básica do jogo. Legal. Legal. Legal mesmo. Mas vou eu procurar gosto também. bastante. Dá uma olhada aí que pode ser Feld legal, tem né? muito jogo, né? O cara é Sim, ele tem bastante. mais antigão aí Sim. no mercado. Tem muito jogo. E tem uma galera que é muito Sim. fã dele, né? Eu acho bem Sim. interessante. Eu não sou... O Merlin é dele, O né? Merlin é. Aham. Eu não sou muito, assim, do... Na verdade, eu não tenho muito essa coisa de idolatrar, assim, um game designer. Sim. Mas eu tô ligado que o Feld tem uma galera, assim, que tipo, lança jogo, é do Feld, eu vou colecionar sim. e tal, né? Ou tem aquelas Pode crer. caixas colecionáveis da Leia, né? Que é a que tem lá fora e que são todas iguaizinhas, assim, padrão, e a galera deixa, assim, de coleção. Leia a Pira. princesa? Princesa Guerreira. Princesa Guerreira. A da República. Aquela da República lá. Da República. A de branco. Inclusive, ele fez um jogo do Star Wars, né? A tri daquela assim, já mistura tudo, né? Já começa a mentir umas informações, assim. Chama Star Wars Risk. Foi o Feld que fez, tá lá, tá escrito lá. É mesmo? Olha, ó, Não, interessante. não. Ai, eu acredito, cara. Nossa. Caraca, desculpa. Eu acredito então. muito. Isso é o poder da fake news, olha só. Já estamos criando aqui já uma fake news. Já tava repostando Não, aqui. gente, pelo amor de Deus. Não, jamais. Não façam Não isso. foi ele, não. Ó, Atila, tem uma pergunta que vai quebrar todo o assunto, mas é legal. Vamos lá. A partir de quando quem está começando a pintar pode usar o aerógrafo? Alguma dica? Eu acho que a partir do dia 0, sabia? Não tem dia pra começar, não. Porque assim, quanto antes você se acostuma com essa ferramenta, que ela exige uma curva de aprendizado do Específico. aerógrafo é um pouco mais difícil ainda do que um pincel, que é bem Sério? intuitivo, né? Nossa, É parece porque- que facilita a coisa. Então ele facilita o resultado, mas você tem que estar acostumado com o processo dele pra você incorporar isso no seu processo de pintura de uma forma que seja efetiva. Falei um monte de coisa, não falei nada. Entendi, Mas entendi. Mas o que eu Tipo, quis tem que- dizer... O que eu quis dizer é o seguinte, por exemplo, tem o lance de você ter que trocar tinta, você tem que limpar, você tem que saber diluir, você tem que aprender diluição do aerógrafo, porque senão você vai ficar entupindo a cada 2 espreadas. Você vai falar, caramba, eu não consigo pintar. Tipo, no desistir começo, pra rapidão, mim, né? foi isso. E você tem que estar muito consciente que você vai ter essa curva de aprendizado, vai ser uma barreira inicial que você vai ter mesmo. É uma nova ferramenta, né? Além do pincel e a paleta que a gente tem que dominar, né? Exatamente. Isso é um auxiliar que você vai ter, mas ele vai te atrasar no começo, e aí só depois que você estiver acostumado, você souber diluir, você souber resolver todos os problemas que ele pode dar, aí você consegue deixar ele aproveitar esse mais rápido dele aí. Entendeu? Porque até então Legal. pode ser que ele fique mais devagar. Claro que você pode de primeira pegar facilmente e tal, mas eu prefiro dar uma expectativa baixa pra pessoa já, pra ela, ó,
Você vai precisar aprender aqui. Vai tranquilo, não se afoba, não. Não se afobe, nem não se frustra, porque o negócio é difícil mesmo, tá? E aí no começo, porque no começo eu tentava diluir tinta de tubo da Acrylex pra usar no aerógrafo, entendeu? Esse tipo de coisa. E às vezes você não diluía direito, entupia, você não sabia por quê. De tubo você fala Enfim. aquela artística, que é um rebocão master mesmo? Nossa! Sim, aquela de tubo, exatamente, essa aí mesmo. Entendi. E ela é brilha. Passei por tudo. Tem a brilhante e tem a fosca, mas no caso eu tava usando a brilhante, sim. Ah, tá. Eu tentei pintar, pra você ter uma ideia, um carrinho plástico modelis que minha irmã me deu de presente, com tinta brilhante usando o aerógrafo. Nossa. Tinta de tubo, e diluindo com Vidrex ainda. Aí, ó, pessoal, vivendo e aprendendo. Olha aí, tá vendo? Mas, o Vidrex eu vi que é uma coisa boa, né, pra aerografia. É bom. É bom, eu acho que ajuda muito, principalmente nas tintas da Acrylex, eu acho que ele dilui bem, assim, tem o cheirinho dele característico lá, mas ele é bem usado, eu uso bastante até hoje, viu? Quer dizer, eu não uso tanto quanto eu usava antes, mas não é uma coisa que, daquelas gambiarra que é tosca, que você vai zoar a tinta, não, esse aí eu acho que dá pra usar de boa. Deixa dá pra você usar eu ver se eu tranquilo. entendi, a tinta no aerógrafo tem que ficar mais aguada, então é isso? Ou não? Exatamente, ela tem que ficar mais aguada, só que ela não pode ficar muito aguada, porque senão quando você vai borrifar, ela vai escorrer pela miniatura, entendeu? Tem um ponto certo que você tem que deixar a tinta. Pensa. E você só aprende isso praticando, né? Como tudo que a gente tava falando aí. Como o Ângelo Giraldes diria, né? Finas capas. Finas capas. A melhor dica que eu vi de aerógrafo foi de um canal gringo, também chama Next Level Painting, não sei se você conhece, o cara é muito bom, chama Kenny Boucher, o cara. Não sei se eu já vi. Esse nome eu já vi, mas eu não sei se... Esse cara é bem famoso, ele é muito bom, ele usa o aerógrafo muito bem, assim, foi um dos que mais me ensinou coisas de aerógrafo, porque antes eu não tinha o canal do Angel quando eu comecei, procurar. né? Depois você procura. E ele sempre falava 99% de ar, 1% de tinta. E é exatamente isso que eu errava. É o que você fala, né? Você sempre fala Exato. isso. Né? Eu sempre repito isso e foi desse cara que eu peguei. É 99% de ar. Eu falo 95% pra não falar que eu copiei igual. Mas é isso, cara. Não pode ir com muita tinta. Se você puxar o gatilho com vontade ali, já era. Vai dar desgraça na miniatura. E aí, complementar a isso, ele fala assim, ó. A pintura da Amazona no seu canal ficou muito fodástica. Aerógrafo faz muita diferença. Então, depende da técnica que você quiser fazer. Tudo você consegue reproduzir com pincel. Absolutamente tudo, assim. Não tem nada que você fala, não, se não for aerógrafo aqui, não tem como. Tem. Só que o aerógrafo você consegue depois que você passou todo esse aprendizado, você consegue fazer mais rápido certas transições. Só que também... Eu vejo, às vezes, um pessoal que já tá mais avançado no aerógrafo, eu fazer tudo no aerógrafo, eu acho que fica esquisito. Ele fica com aquela cara de blur de Photoshop. Porque ele é muito suave, né? Então, ele não dá muita definição. O que eu gosto de fazer com o aerógrafo é você criar a transição base no pincel e tentar ir suavizando com o aerógrafo. Por quê? Porque o aerógrafo ele faz uma camada... Ali, né? Isso, porque o aerógrafo ele faz uma camada bem translúcida, assim, sabe? E porque é uma camada bem fina, né? Finas capas. Já diz o Angel Giraldes, né? E aí você consegue enxergar um pouco do que tá embaixo e aquilo aparece de alguma forma. Então você consegue aquela coisa mais orgânica do pincel, né? De não ser aquela coisa super suave, borradinha. E você consegue a transição, arrumar às vezes a transição com o aerógrafo. Então, naquela lá específica, eu usei bastante disso, né? Se você ver o vídeo lá, eu começo demarcando a luz com um branco em cima do preto. E aí tá super dura a transição. E aí depois, conforme eu vou passando as camadas de pele, eu vou fazendo essa suavização com o aerógrafo. Mas eu vou alternando o lance, mesmo o Angel Giraldo, se você ver. Aliás, foi com ele que eu aprendi isso. Que é o lance, mas no caso através de livros, né? Os livros deles são muito fera, né? Sim, os livros deles são excelentes. Eu tenho os dois, inclusive. Foi o primeiro contato que eu tive com material pro de pintura, foi esses livros dele. O lance dele é justamente saber alternar e voltar. Tipo, não deixar só o aerógrafo ou só o pincel e você mesclar os dois, assim. Esse é o grande diferencial do processo do Angel, que ele consegue pegar o melhor do aerógrafo e o melhor do pincel, sabe? Ele consegue pegar a transição rápida com o aerógrafo, mas ele deixa o contraste no ponto certo, fazendo o glaze com o pincel depois... Ou fazendo o contrário, né? Uniformizando uma transição que tá brusca com aerógrafo depois. Enfim, tem vários jeitos de usar e eu acho que ele foi um dos que melhor usou, que me fez aprender melhor a fazer isso, né? Usar o aerógrafo. Eu diria que no episódio de hoje a gente aprendeu que resiliência e equilíbrio entre pincel e aerógrafo são tudo na vida. Pode ser. Então, mas é que o negócio é esse.
tem cara que faz tudo com pincel e consegue ser excelente também. Tipo, você não precisa querer incorporar o aerógrafo. Por exemplo, tem um pintor, o Sérgio Calvo, por exemplo, também Nossa, espanhol. aquilo lá não tem condição, né? Ele não usa aquele aerógrafo? cara- Não, é só pincel. Para. Ou E ele eu, consegue tudo. aquelas imagens dele, tem vezes que eu tô passando o feed assim do Instagram e parece que é uma ilustração feita no Parece ArtStation, assim, e brincadeira. aí você vai olhar, é uma miniatura. É absurdo, é Exatamente. absurdo. Absurdo. Esse cara é assim, é um nível de... É inacreditável. É fora do Ele é sério. muito bom, assim. Ele é um dos top do mundo, assim. Tem pouca gente que é melhor que ele, viu? Ele é muito bom mesmo, esse cara. Eu sou um grande fã, inclusive, dele. O Banshee também é absurdo, né? É muito massa. Banshee, total. E assim, galera. eu vejo você como uma referência, tipo o Banshee é pro pessoal de fora, assim, né? Que, tipo, tá meio que trazendo todas as informações pro pessoal. O Banshee tem um blog muito massa, cheio de coisa legal, né? Sim, ele manda... Ele tem um livro, inclusive, também, né? É. Ele lançou pela Eu Scale. vejo Uhum. o alquimista que ele fez aqui. Nossa, é absurdo. Sim. Eu acho que a gente conseguiu esclarecer um monte de dúvida aí da galera hoje. Átila, muito obrigado, viu, por dispor seu tempo aí pra falar com a gente. Que isso, obrigado. A sua presença foi muito bacana mesmo. Espero que o pessoal tenha gostado também. Eu Tomara. gostei bastante. Eba! Eu curti também. Eu sou muito mais iniciante, né, do que o Viriato. Aham. Se fosse numa escala de 0 a 10, tu ia estar já lá, né, no No 3,5. Não, mas eu tô, tipo, no, sei lá, no 1. Não, tô no 0. Que Não, isso, não tô Vanessa, no tá 0, mandando porque eu super pintei bem. lá os Não, a bombeirinhos. Vanessa tá falando aí, mas eles pintaram os bombeiros super bem. Você Manda tem que ver. foto. Tipo, eles blocaram todas as cores já direitinho, entendeu? Eu comecei fazendo uma saroca colorida em tudo, sabe? Quando você acha Sei. que já manja e sai tacando tinta junto ali, uma em cima da outra. Eles já fizeram tudo bonito. Sei, assim. sei. Tipo, tá super encaminhado. Aí Vanessa. sim, manda uma foto aí depois. O pessoal vai Não, ficar vou curioso, mandar. o pessoal vai ficar curioso. Vou mandar uma foto do Vamos ter que bombeirinho. postar. Átila, muito obrigada pelo papo com a gente, por ter respondido aí as dúvidas da galera. Eu sei que esses assuntos geram muita dúvida, porque a galera fica querendo começar e aí às vezes não sabe por onde. Sim. E pega muito aquela questão, né, do tipo, o cara já tá muito foda no negócio e aí eu vou começar e... Que eu acho que é o porquê as pessoas perguntam tanto do Ash lá, né? Sim. E medo de errar, talvez, não sei. Mas foi muito legal. E gostei muito de ter aprendido contigo aí nessa 1 horinha aí, mais ou menos, que deu. Já tá em 1 hora. De boa. Eu que agradeço vocês, o Alex e Vanessa, agradeço muito vocês dois. Foi bem divertido, tá? Gravar, eu me diverti bastante também, viu? Ai, que massa. Que bom. Eu gostei bastante de participar. Se quiserem que eu volto também. Tô já me convidando já. Ó o mendigo, ó o mendigo. O Com mendigo certeza. chegando. Com certeza. Tamo juntasso nessa. E, por favor, divulga suas redes sociais aí pra gente, né? Pra quem ainda não conhece, não é possível. Verdade, Mas- verdade. Minhas redes sociais, então, são o canal no YouTube, que é o Pintando Miniaturas. O Instagram, que é o @Pintando Miniaturas, consegui pegar todos os nomes. E tem o Facebook também, que eu tenho preguiça dele, mas tá lá, se alguém quiser. todo mundo tem preguiça no Facebook. É. Já morreu muito. Se a galera quiser. E eu tenho o Instagram também, meu de desenho, que é o @AtilaKawauchi, que eu posto 2 vezes por ano. Eu postei uma já esse ano, não sei quando vai ser a próxima. Talvez eu faça um outro desenho. Eu tô jogando um joguinho lá do PS4, eu resolvi desenhar a personagem que eu gosto lá. E toda vez que eu jogo um jogo, eu me empolgo com ele, eu quero desenhar a personagem lá e boa. Pessoal, então, muito obrigado. Sabe o que a gente devia fazer? Ô, Átila, você devia encerrar, né? Porque a sua frase é muito boa. Minha frase final de encerramento. Eu sempre faço, eu sempre vou de intrometido e acabo fazendo quando eu vou falar, terminar. Por favor, Então, pessoal, então. nós três vamos ficando por aqui. Abração e até mais!